Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, colocar em uma posição de tranquilidade, de harmonia, fazer uma inspiração profunda e elevar o nosso pensamento ao alto. Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso doce Mestre, amado Ramatiz, e toda a espiritualidade de luz, de bondade e amor que conosco aqui estão. Rogamos que neste momento sublime de oração e aprendizado, tenhamos os nossos canais abertos para tudo aquilo que viemos aqui receber. Que possamos nos transformar, buscamos ser um instrumento vosso aqui na terra, semeando a paz, o amor, a alegria, a fé, a justiça, a compreensão e o progresso. Que nesse momento sagrado possamos estar em sintonia com essa espiritualidade superior e receber tudo aquilo que precisamos para o nosso equilíbrio e para a nossa harmonia. Nos abençoa nos trabalhos da noite e que possamos, Pai querido, cada vez mais termos força, coragem, boa vontade para seguirmos a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Queridos irmãos, na noite de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre uma lição do livro Pão Nosso, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel. É a lição de número 160, que se intitula A Grande Luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra o poder, contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. A terra é igualmente sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo. Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais, poderosos inimigos e, sim, as hostes espirituais da maldade com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. A lição de Paulo e de Emmanuel eventualmente pode nos parecer um tanto quanto confusa, pois se utiliza aqui um português um tanto quanto rebuscado. Mas vamos traduzir, para os nossos dias, por uma linguagem mais coloquial, para que nós possamos entender de uma forma mais simples o que
Paulo e Emmanuel quer nos orientar. Paulo nos fala que nós estamos numa grande luta. E essa grande luta constante, segundo ele, é dentro de templos sagrados. E o templo mais sagrado que nós temos são os nossos corpos. O nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico e o nosso corpo mental. São 3 corpos que se interagem de forma íntima, criando um ambiente extremamente importante, do qual nós precisamos ter grande responsabilidade de asseio e de equilíbrio. Mas como que nós somos muitas vezes desavisados, às vezes até mesmo relaxados, com a harmonia, com o equilíbrio, com a limpeza do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual e do nosso corpo físico. E, eventualmente, quando nós percebemos, quando essa condição de relaxo nos leva a uma situação difícil, nascem as doenças. E aí, Emmanuel vem também e nos fala que nós muitas vezes estamos lidando com essas adversidades, com esses problemas, em função das nossas próprias dificuldades. Os nossos grandes inimigos, que são quem? Nós mesmos. E aí, resumindo, o que Paulo Emmanuel está nos falando? Que a nossa grande luta, a nossa grande dificuldade nesse processo evolutivo se encontra na forma como qual nós lidamos com os nossos sofrimentos. Porque quando nós estamos bem, quando temos saúde, temos dinheiro, a família está tudo bem, a gente nem às vezes lembra muito de Deus, ou lembra da fé, ou lembra de uma religiosidade. Mas, quando batem as dificuldades na porta, quando algum tipo de dificuldade econômica, financeira, emocional, conjugal, seja o que for, uma patologia bate na nossa porta, a nossa ficha cai. E é muito interessante porque quando de tempos em tempos nós vivemos fases de grandes sofrimentos, de grandes dificuldades, nós vamos buscando a ajuda de um lado, de outro, tentamos uma alternativa, tentamos outra, fazemos as nossas orações, nos apegamos com tudo aquilo que nós acreditamos para encontrar uma solução, para encontrar um alívio. E às vezes esse alívio não chega. E a gente continua lutando, a gente continua buscando e esse alívio não chega. E aí a gente vai cansando. E aí a gente chega a ficar exausto. E aí a gente chega num ponto muito delicado e muito importante que nós precisamos muito vigiar. Que é o quê? O nosso desânimo diante dos sofrimentos. E aí, esse ponto é tão importante porque ele pode desviar do nosso caminho, tanto para um lado bom quanto para um lado ruim. Existe um axioma que fala o seguinte: não existe nada tão bom que não possa melhorar e nada tão ruim que não possa piorar. Então, quando nós estivermos diante de grandes dificuldades, nessa grande luta que Paulo nos fala, nós precisamos estar muito atentos, porque a gente pode pensar assim, não é possível, está tão difícil, não tem jeito de piorar. Cuidado, tem. E é testes, são desafios que nós vamos enfrentando. Essa que é a grande realidade. E esse ponto é tão delicado, mas tão delicado, que Chico Xavier nos falou o seguinte, que de todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e seguir vivendo. Ou seja, nós precisamos, apesar das dificuldades, dos problemas, dos sofrimentos, nós precisamos alimentar o tempo todo o nosso otimismo, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força de seguir adiante, porque é exatamente esse processo, esse desafio que vai nos levar a chegar diante
da vitória dos sofrimentos que estamos enfrentando. E é muito interessante porque quando a gente vive esses momentos de muito sofrimento, a gente olha para a vida, né? E a gente começa a julgar. E Jesus nos pedia para não julgar por uma simples razão, porque todas as vezes que estamos julgando, nós estamos comparando. E muitas vezes essa capacidade de comparação, ela é equivocada, porque nós não temos o conhecimento de tudo e de todos. E quando a gente olha a vida, então, estamos passando por uma fase muito difícil, muito sofrimento, e a gente olha a vida do berço ao túmulo, a gente para pensar e fala, gente, tem algumas coisas erradas mesmo, é uma grande luta mesmo, como Paulo falou. Porque a hora que a gente olha para a vida, tem alguns disparates que algumas coisas que a gente não encontra resposta. Nesse exato momento, em algum lugar do nosso país ou do nosso planeta, está nascendo uma criança com todo o aparato, com toda a estrutura, cheia de saúde, amor dos pais, da família. E é nesse exato momento, em algum lugar do nosso país ou do nosso planeta, está nascendo uma criança com uma doença terrível, com toda uma desestrutura familiar e econômica, enfim, em situações de absoluta miséria. É muito interessante. E aí a gente vai mais, porque a gente olha, parece que uns, está tudo bem na vida, eles não têm problema, as coisas dão tudo certo, nada de errado acontece. Outros parecem que a vida é o tempo todo um sofrimento. E para piorar, de forma equivocada, muitas vezes a gente olha e percebe e acredita que, de forma equivocada, né, que aqueles indivíduos, em detrimento de serem maus, de serem rancorosos, de serem vingativos, né, de terem posturas equivocadas em relação ao amor, se dão bem na vida. Ao passo que outros indivíduos, que são caridosos, que são bondosos, que são pacienciosos, é um sofrimento só. E aí, quando a gente está vivendo esses sofrimentos todos, a gente olha para isso tudo e fala, não é possível, tem uma coisa errada. Porque se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus é compreensão, tem uma coisa errada. Como é que a gente pode entender essa grande luta na qual todos nós estamos inseridos? Porque de uma forma ou de outra, todos nós, em algum momento da encarnação, vamos viver essas situações. E aí a gente não encontra resposta. Né? Às vezes a gente vai para um lado, vai para o outro e tudo mais e tal. Em alguns segmentos religiosos a gente encontra a seguinte resposta: olha, pode sofrer, sofre, porque a hora que você desencarnar, você vai para o céu. Aí a gente pensa assim, será que eu tenho que ir para o céu? Será que eu tenho que desencarnar para poder ser um pouquinho feliz? E aqueles outros que também vão desencarnar, mas que tiveram uma vida boa, vai para o céu do mesmo jeito, não parece que o preço da passagem é diferente? Que coisa estranha! Como é que a gente faz, então, para entender de forma lógica, racional, o sofrimento? Essa grande luta que todos nós vivemos numa encarnação. E aí vem a doutrina espírita e nos explica, baseado nos ensinamentos de Jesus e da espiritualidade superior, como nós precisamos entender os sofrimentos. Nós vamos encontrar essa resposta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5. Que se intitula Bem-aventurados os aflitos. Vamos traduzir. Né? Bem-aventurados os aflitos é tirado do Sermão da Montanha, Jesus que o proferiu. O que ele quis dizer, bem-aventurados os aflitos? Felizes aqueles que sabem sofrer. O que Jesus está falando para nós, meus queridos irmãos? Que todos nós, de uma forma ou de outra, vamos sofrer. Porque o processo do sofrimento é um processo inserido no nosso processo evolutivo. A primeira lei de Deus mais importante é a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, correlata, é amar o próximo como a si mesmo. E a terceira lei mais importante é a lei da evolução. Tudo no universo evolui o tempo todo. Qual que é o problema? Quando estamos num processo reencarnatório, estamos para poder evoluir, nos transformar, mas nos deparamos com as adversidades, com os desafios e resistimos a esses aprendizados. E aí sofremos. E quanto mais nós resistimos ao aprendizado, mais nós sofremos. Então, aquele que entende a razão pela qual ele está sofrendo,
esse realmente tem a capacidade de viver uma vida feliz. Porque ele compreende de forma racional, mas também amorosa, o sofrimento que vive. Mas não fica só aí. O Espiritismo aprofunda mais um pouquinho. Lá no item 4 desse mesmo capítulo, né? No item 4 fala do quê? Das causas atuais dos sofrimentos. Aquelas causas que são construídas nessa encarnação. E lá no item 6 fala das causas anteriores dos sofrimentos. Aquelas causas que são criadas lá atrás, nas outras encarnações. Portanto, o processo da reencarnação é algo indiscutível para que nós possamos compreender os processos dos sofrimentos. Mas o Espiritismo não para aí, não. Ele vai mais profundo. Além de Jesus nos explicar que felizes aqueles que entendem porque sofrem, e além do Espiritismo também nos explicar os sofrimentos atuais e os passados, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, né, que fala das leis morais, ali o Espiritismo nos fala quem é o responsável pelos nossos sofrimentos, por todos os nossos sofrimentos. O que os Espíritos superiores falam? Toda imperfeição moral gera um sofrimento na nossa vida. Portanto, quem é o responsável do nosso sofrimento? Nós mesmos. Como é difícil a gente aceitar isso. Como é complicado. Porque a gente adora colocar o problema, a culpa, a responsabilidade no outro. Sou infeliz, sofro por causa do esposo, da esposa, do filho irresponsável, do governo ruim que nós temos. Sou infeliz por causa disso, do aquilo e assim por diante. Mas não paramos para olhar para nós e observar as nossas responsabilidades. E segundo a doutrina espírita, o único responsável por tudo que nós vivemos de sofrimento somos nós mesmos. Mas não para aí. A doutrina espírita vai mais profundo. Ela é terrível, né? Porque ela vai esclarecendo, ela vai mostrando para nós o caminho. O problema é que às vezes esse esclarecimento machuca. Mas não parou aí não. O que Emmanuel nos fala desses sofrimentos atuais? Emmanuel nos fala, olha que interessante, ele usa o termo, bem mais da metade dos sofrimentos de uma encarnação atual são criados na mesma encarnação. Seria mais ou menos assim. Pega todos os sofrimentos que você tem nessa vida, todos. 70% você criou nessa encarnação. 30% é de encarnação passada. Até isso complica. Porque a gente adora falar assim, não, eu sofro demais porque eu estou resgatando karmas. Nas minhas vidas passadas eu era muito ignorante, eu não entendia as coisas, né? Então a minha vida, esse sofrimento todo, são os meus karmas passados. Segundo Emmanuel, não. É só 30%. É claro que ele fala de uma forma geral, né? Existem as exceções. Aí a gente para pensar e fala, nossa, mas o que a gente apronta nessa vida atual? Aí nós voltamos lá no Evangelho, no capítulo 5, no item 4, que fala das causas atuais. O que são as nossas causas atuais? São as nossas mazelas morais. Vocês já pararam para imaginar o sofrimento que a sua impaciência gera na sua vida? Você já parou para imaginar o sofrimento que a sua prepotência gera na sua vida? Você já parou para imaginar o sofrimento que a sua arrogância gera na sua vida? É interessante isso, né? Por exemplo, se a gente pensa o egoísta é aquele indivíduo que ele só vive para ele. Só para ele. Está tudo em volta do umbigo dele. E o que é muito interessante do egoísta? Qual que é o sofrimento que ele gera? Qual que é o sofrimento que ele gera? O isolamento. O isolamento. Por quê? Imagina você, vou dar um exemplo para ficar fácil, você numa ilha paradisíaca. Uma ilha maravilhosa, aquele mar do Caribe, coisa mais linda, um iate, um jet ski, uma casa maravilhosa, uma mesa fantástica, com tudo de comida de melhor e bebida melhor, com toda a estrutura, tudo melhor. Mas você vai usufruir disso sozinho. Tem graça? O egoísta esquece que nós somos seres gregários, nós precisamos do outro para poder evoluir.
A nossa capacidade evolutiva está exatamente no embate construtivo que nós temos com a nossa família, com as pessoas que nos rodeiam, no nosso trabalho e assim por diante. Meus queridos irmãos, nós precisamos do outro até para mentir. É uma verdade. Você precisa do outro para mentir. E aí o que acontece? Ele vive aquela vida de egoísmo, todo mundo vai se afastando dele, e ele não percebe isso, ele começa a sofrer, e o que ele faz? Ele levanta os olhos para cima e fala, oh meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que ninguém me compreende? Percebe? São processos que nós podemos trabalhar em nós mesmos através da nossa capacidade de autoconhecimento. Vocês querem ver uma outra mazela moral muito interessante? Né? A mazela moral da inveja. Qual que é o sofrimento que a inveja gera? Despeito. Por quê? Porque o invejoso, ele não valoriza o que tem. Pior ainda, ele não dá valor em tudo aquilo que ele já conseguiu. Ele não consegue olhar para ele e perceber o valor das coisas que ele já construiu. E todos nós temos potenciais, todos nós temos valores, todos nós temos capacidades que precisam ser desenvolvidas para que nós possamos avançar. Mas ele fica olhando só para o outro, ele não olha para ele próprio. E assim por diante. E aí nós vamos vendo. Vocês querem ver, por exemplo, a mazela moral da indisciplina? Qual que é o sofrimento da mazela moral da indisciplina? É desordem. Tem pessoas que são tão disciplinadas, que elas não conseguem ser pontual nos compromissos que elas têm. Essas pessoas normalmente sofrem muito. Por quê? Não raro, quase que diariamente, ela fica procurando a chave do carro durante a casa, porque ela não coloca no lugar próprio. E ela sofre, por quê? Ela já sofre porque amanhã ela sabe que ela vai ficar procurando a chave e ela vai gerando um patamar profundo de ansiedade por algo que, se ela quiser, ela se corrige. Então ela tem primeiro que aceitar. E é isso que Emmanuel nos fala, porque quando nós olhamos para nós e temos o autoconhecimento das nossas virtudes, precisamos olhar as nossas virtudes e valorizar as nossas virtudes, mas olhar as nossas mazelas e trabalhá-las, nós vamos minimizar ou eliminar 70% dos nossos sofrimentos. Incrível, né? E é quando a gente começa a parar para fazer essa conta, você fala, você sabe que é verdade. Qual que é o problema disso, meus irmãos? Dói. Como dói a gente reconhecer que é orgulhoso, que é vaidoso, que é intransigente, que é vingativo, né? E assim por diante. Essas são as causas dos sofrimentos atuais. Então, na grande luta que eu vivo hoje, eu não tenho mais que olhar para fora e falar assim, a culpa de fulano, de ciclano, de ciclano. Não, é minha mesmo, porque o que eu fiz? O que eu estou construindo todos os dias na minha rotina? Esperando que venha de fora, quando na realidade venha de nós mesmos. Afinal, somos ou não somos filhos de Deus? Somos ou não? Então somos deusinhos. Se somos deusinhos, cocriamos a nossa vida. Como é que está a qualidade da sua vida? Está boa? Parabéns, você está sendo um bom Deus. Se não, precisa repensar. Esses são os sofrimentos das causas atuais, da grande luta. E os sofrimentos das causas passadas? Esses já são mais difíceis. Esses sofrimentos são aqueles que vêm para a nossa vida e a gente não tem uma atitude, né? uma ação proativa para que ele aconteça. É tipo assim, uma doença terrível que aparece em uma pessoa que a gente ama ou na gente mesmo, né? Um acidente fatal, um intempérie climático. Aconteceu isso na semana retrasada lá no sul, né? Em que cai uma tempestade, leva a casa, leva tudo que tem dentro e o sujeito perde tudo que ele tem. Aquelas situações em que você estaciona o seu carro, tem um na frente, tem outro atrás, você vai fazer o que você precisa fazer, a hora que você volta, o sujeito bateu no seu carro. Ele não bateu nem no da frente, nem no da trás, bateu no seu. Você fala, mas por que comigo? E aí, se a gente não entender que isso está lá atrás, em vidas passadas, nós não vamos conseguir compreender.
Chico Xavier tinha um grande amigo que tinha um escritório de contabilidade. Era um homem correto, íntegro, super leal, corretíssimo. Estava sempre no centro espírita do Chico Xavier. Certo dia, esse indivíduo chega lá triste, mas triste. Ele era muito bem conceituado, as grandes empresas de Uberaba, tudo fazia contabilidade com ele. E Chico vê ele chegando e falou, mas o que aconteceu, meu amigo? Por que você está tão triste? Ele falou, Chico, entraram os ladrões lá na minha empresa, roubaram tudo de valor que existia. Pior, quebraram tudo. E para piorar, Chico, rasgaram todos os papéis contábeis dos meus clientes. Chico, o que o Espiritismo me explica disso? O que eu tenho que entender disso, Chico? O Chico abraçou ele e falou assim, meu amigo, é tão bom quando a gente começa a devolver. Percebe? Quantas situações nós causamos lá atrás, que hoje nós não temos mais ideia disso, mas que não ocorre por acaso. Há sempre uma razão. Todos esses sofrimentos que nos assaltam de uma forma absolutamente de surpresa, nós precisamos compreender que existe algo lá atrás, porque não existe o acaso. Não existe o acaso. E aí nós vamos compreendendo, né, que uma vida não pode explicar uma vida. Se eu pegar ela só com essa vida, eu não consigo explicar a vida dela. É todo um mosaico. A nossa vida, né, essa encarnação, é como se fosse um capítulo de novela. A gente está assistindo um capítulo de novela, mas o que a gente está entendendo daquele capítulo advém de onde? Dos capítulos passados. Foram várias histórias que foram se desenrolando e que está realizando aquele capítulo atual. E esse capítulo atual vai dar base para os próximos capítulos. Quem é o personagem principal dessa novela? Você. A pergunta é, qual o papel você está desenvolvendo? Aquele que no capítulo que vem vai ser feliz, vai compreender o que está passando de uma forma racional, lógica, com amor, com dedicação, dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, ou você vai ser aquele sofredor? Esse é o nosso capítulo, estamos vivendo isso nesse momento. E nós precisamos então atender que essa é a grande luta que Paulo nos chama na lição da noite. Essa que é a verdade. Nós não podemos ficar romantizando que as coisas, as soluções vão cair do céu, porque não vão. Por quê? Porque é o nosso processo evolutivo. Precisamos desses desafios para nos desenvolver, para desenvolver os potenciais imensos que existem dentro de cada um de vocês que estão. Essa que é a realidade. Só que tem certas situações que são difíceis, muito difíceis. Por exemplo, quando a gente fala de sofrimentos de vidas passadas. Você vai num velório de uma criança de 2 anos. Você chega lá, aquele caixãozinho, coisa terrível. A mãe, um trapo. Aí você vai chegar, abraçar a mãe e falar, olha, deixa eu te explicar, seu filho desencarnou porque ele tinha um débito kármico, então ele tinha que resgatar. Não dá, né, gente? Não tem cabimento. Isso não é a hora. Ou então a gente vai fazer uma palestra espírita, né? Olha, a vida continua. Não é hora. Nós precisamos compreender esses sofrimentos, mas nós precisamos também saber como lidar com isso. E aí tem um exemplo de Chico Xavier que é maravilhoso, é fantástico, é perfeito. Chico era um sábado, havia começado a psicografar às 8 da manhã. Quando chegou às 3 da tarde, ele parou e pediu aos auxiliares dele para que, a partir daquele momento, ele só fosse psicografar cartas de mãe que haviam perdido filhos. E aí eles trouxeram para ele mais de 60 nomes. Chico, então, começou a psicografar e foi psicografando. Lá pelas 8 da noite, ele terminou de psicografar, encerrou os trabalhos e começou a ler as psicografias. Conforme ele ia lendo e entregando para as mães. Depois que terminou, que entregou todas, chega uma mãe para ele, chorando copiosamente. E ele se espanta e fala, não, minha filha, o que foi? O que aconteceu? Ela falou, Chico, eu perdi um filho. Ele deve ter pensado assim, nossa, eu acabei de psicografar mais de 60 psicografias aqui, né? Sobre mães que perderam. Então é um assunto que eu estou sabendo, já para mim não tem novidade nisso aí. Sim, minha filha, mas e aí? E aí, Chico, que eu cheguei atrasada, não deu tempo de eu dar o nome. Eu não consegui pegar a psicografia. O que eu faço, Chico? Chico olhou para ela
e abraçou. E eles choraram 15 minutos. 15 minutos. Depois que ela chorou tudo que ela tinha que chorar, e ele chorou junto com ela. Ele sentiu a dor dela, ele teve a empatia, ou seja, ele sentiu a dor que ela estava sentindo. Ela virou para ele e falou assim: Chico, Deus lhe pague. Eu nunca fui tão consolada na minha vida. Percebe? Por que nós precisamos ter esse posicionamento? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez a dor que um indivíduo está passando hoje, que a gente conhece, com um filho drogadito, uma doença séria, um problema financeiro complicado, talvez amanhã nós possamos estar passando por causas passadas. E aí nós vamos precisar do quê? Dessa empatia. E aí o que a gente pode fazer? Ir lá e chorar? Às vezes fica difícil, né? Às vezes é complicado. Mas a gente pode entrar para o nosso quarto, caladinho, fechar a porta e fazer uma oração do mais puro amor em prol daquele indivíduo. Porque é isso que nós vamos precisar quando estivermos passando por esses processos. Por uma simples razão: somos todos iguais. Nenhum de nós aqui nesse nível que estamos encarnados é melhor do que o outro. Nós somos tudo igual. Não tem diferença. Então o que o outro precisa, nós também precisaremos. E é essa postura, né, de saber retribuir aquilo que o outro está precisando, que nós precisamos desenvolver na nossa vida, meus queridos irmãos. E aí nós vamos desenvolvendo o quê? A fé. Mas não é uma fé cega. Não é uma fé de acreditar. É uma fé de confiar. Aquela fé que confia que há um propósito atrás de tudo que a gente está passando. Deus é Pai, é amor, é justiça. Nenhum de nós carrega um peso nas costas que não dá conta de enfrentar e mais, vencer. Então não tem lógica. Para que Deus vai dar um sofrimento, uma dificuldade para nós, se nós não damos conta de enfrentar e vencer? Se nós temos, é porque nós damos conta. Mas nós nos vitimizamos. Nós adoramos terceirizar. E quanto mais nós fugimos da realidade, da necessidade de enfrentarmos e vencermos, mais sofrimento chega para a nossa vida. Então é uma fé de confiar que todo sofrimento passa. Tudo passa, todo sofrimento vai passar. Um dia ele acaba. O sofrimento que você tem hoje tem data certa para acabar. Agora você pode antecipar. Se você se posicionar de uma forma correta, com amor, com posicionamento lógico, com entendimento, com maturidade, você pode antecipar e resolver isso nessa encarnação. É uma fé, né, de confiar que algo vai acontecer, mas que a gente não pode prever. Porque a gente adora ter controle das coisas. E nos sofrimentos, muitas vezes a gente não tem. E vai acontecer alguma coisa que a gente não pode prever, porque Deus é amor. Ele está nos passando, nos mandando essas provações, essas dificuldades para aprendermos. Você já parou para pensar que o sofrimento que você está tendo pode ser de ordem econômica, financeira, patologia, qualquer coisa. Existe para se aprender alguma coisa? Talvez aprender a ter paciência, resignação, né? Determinação, disciplina. Alguma coisa o sofrimento quer te ensinar. E o que é incrível, quando a gente aprende, o sofrimento deixa de existir. Percebem? Percebem? E encerrar, meus queridos, para a gente encerrar a nossa reflexão da noite, a gente logicamente vai buscar as lições de Jesus quando que nós temos que estar diante dessas adversidades. Problemas que causamos nessa vida ou que vêm das vidas passadas. Jesus nos fala que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo de Jesus? Jugo, gente, é aquela madeira que a gente coloca no pescoço de um animal, de um cavalo, de uma vaca, quando você vai arar a terra.
Você coloca o jugo para ele não sair do lugar. A hora que você coloca o jugo, ele não sai, ele vai na reta certinha. Ele não sai do lugar. E o jugo de Jesus é suave. O que é o jugo de Jesus? São as lições morais de Jesus. O jugo de Jesus é o amor, é a caridade, é a bondade, é a paciência, a resignação, é o perdão, é a indulgência, a benevolência. Portanto, quando nós estamos diante de um sofrimento, independente do que ele seja, o tamanho que ele tenha, se nós estivermos carregando o jugo de Jesus, que é suave, que é o jugo do amor, de todas essas situações que Jesus nos ensinou, esses ensinamentos de Jesus, pode ter o problema que tiver, que a gente vai enfrentar e a gente não sai do rumo. Não sai do rumo. Essa que é a realidade. Então Jesus nos dá a chave. Porque quanto mais nós nos debatermos, quanto mais nós nos rebelarmos diante das nossas dificuldades, mais sofrimentos nós vamos ter. Porque nós estamos aqui para evoluir. Não é evoluir financeiramente, intelectualmente, não, é para evoluir moralmente. Porque tudo de matéria que nós temos vai ficar. Alguém tem dúvida? Mas o que nós nos enriquecermos em termos morais, de transformação moral, quanto mais nós pudermos exercitar o perdão, a bondade, a fraternidade, a alegria, o otimismo, a esperança, mais nós vamos trazer para nós toda essa capacidade estrutural de viver bem. E aí, aí Jesus fala do fardo leve. O que é o fardo leve de Jesus? É a nossa consciência tranquila. É a nossa capacidade de olhar para o problema e falar assim, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Eu perdoei, eu relevei, eu tive paciência, eu estive tranquilo. Enfim, que é exatamente esse fardo leve de Jesus, que faz com que a gente olhe para a situação e fale assim, eu fiz o melhor que eu pude fazer. Quantas vezes nós estamos diante de um problema, diante de uma situação, e a gente faz a coisa meia boca. Você não faz o trem direito. Eu preciso perdoar o João. Perdoei o João. Tomara que tenha um buraco para ele furar o pneu. Percebem? A gente precisa ser verdadeiro. Por quê? Com Deus não tem segredo. Não tem segredo. E aonde que estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Então não importa onde que você está, se você está encarnado, desencarnado, se você é novo, se você é velho, se é gordo, se é magro, se é careca, se é cabeludo, não importa. A realidade e a verdade sempre vão estar presentes. Então não tem jeitinho. E aí quando Paulo nos fala então da nossa capacidade de lutar nessa grande luta da vida, é exatamente nós sabemos ter esse entendimento da fé raciocinada do Espiritismo diante dos nossos sofrimentos. Assumirmos as nossas responsabilidades daquilo que foi criado por nós mesmos. E irmos trabalhando cada vez mais a nossa capacidade proativa de trazer para nós toda essa espiritualidade bondosa que nos cerca. Meus queridos irmãos, nada nos falta. Nada nos falta. Tudo que nós precisamos para enfrentar e vencer os sofrimentos e os problemas que nós temos, nós vivemos, nós temos. Inteligência, sensibilidade, raciocínio, lógica, cognição, proteção espiritual, inspiração elevada, desde que nós busquemos esta solução. Porque senão, nós vamos voltar lá no comecinho da nossa reflexão e lembrar do axioma que nada que é tão bom possa melhorar, como nada que é tão ruim possa piorar. Somos deusinhos, cocriamos a nossa vida. A nossa paz, a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia está nas nossas mãos. Somos nós que, através do nosso autoconhecimento, realizamos o nosso autodomínio. E é a partir da decisão que nós tomamos de fazer isso agora. Não é amanhã cedo, ou no começo do mês que vem, ou no ano que vem, não. É agora. Nós efetivamente estaremos prontos para a luta, a grande luta da vida. Estamos aqui para isso. Que nós possamos, então, pedir muita força, muita coragem para essa espiritualidade maior, para abrir o nosso coração e a nossa mente, nos dando cada vez mais a capacidade de enfrentar e vencer todos os obstáculos.
Reflitamos. Bom, vamos passar para a segunda parte dos trabalhos, que é a parte dos passes. Pedir aos médiuns para que se posicionem. Rogar a todos os nossos irmãos que se sentam, possam sentar de forma bem confortável, bem relaxada. Fazer uma inspiração profunda, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. Esquecendo de todos os problemas lá de fora. Buscando sentir essa energia maravilhosa desse ambiente. E elevando o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus Todo-Poderoso. A Jesus, nosso doce mestre, ao amado Ramatiz e a toda a espiritualidade bondosa que aqui está presente. Possamos, neste momento, abrir todos os nossos canais de percepção, de recepção, que todas as energias balsâmicas possam adentrar no nosso corpo espiritual, realizando todas as mudanças energéticas necessárias, produzindo efeitos positivos na nossa mente e no nosso corpo físico. Que todo esse banho energético, essa luz maravilhosa que adentra sobre todos os aspectos da nossa vida, possa nos trazer harmonia, equilíbrio, paz, bom senso, tranquilidade. Que possamos serenar o nosso coração, a nossa respiração, ter um instante nosso em comunhão com essa espiritualidade de luz que aqui está presente. Absorver toda essa energia de paz, de alegria, de força, de coragem, de ânimo, nos dando a capacidade da vontade de recomeçar. Recomeçar cada vez mais, praticando as lições do Mestre Jesus, buscando o amor, a caridade, a bondade, o perdão, a indulgência, a benevolência, a disciplina, a resignação, enfim, todas as virtudes que nos trazem a plenitude do equilíbrio. O equilíbrio que nos dará a estrutura para a nossa caminhada evolutiva, que possamos levar essa energia aos nossos lares, a todos aqueles que amamos, que possamos espalhar essa maravilhosa energia que aqui está para todos os cantos, em todos os lugares, dividir essa bondade cósmica com todos os nossos irmãos, com todos os nossos queridos irmãos encarnados, mas também com aqueles desencarnados. Que possamos, neste momento, aproveitar a oportunidade de limpar toda mágoa, todo rancor, todo ódio do nosso coração. Aproveitar a oportunidade de reconciliar conosco mesmo, de nos perdoar dos equívocos que já cometemos, de trazer para nós a verdadeira capacidade de nos encontrarmos, de compreendermos que somos filhos de Deus, herdeiros da felicidade plena, que cabe a nós, então, essa maravilhosa responsabilidade de buscá-la, de conquistá-la, mas conquistá-la com alegria, com determinação, com firmeza, com a capacidade de cada vez mais sentirmos essa presença amiga junto conosco.
sentir essa espiritualidade linda, maravilhosa, abençoada, bondosa, que conosco caminha. A presença do nosso amado anjo da guarda, de toda essa espiritualidade que nos traz toda essa paz, toda essa harmonia. E possamos cada vez mais trazermos para a nossa rotina a prática da prece, a capacidade da nossa ligação com essa espiritualidade superior. Que possamos sempre estarmos atentos a essa presença bondosa que nos guia, que nos conduz, que nos auxilia e conforta. Boa noite a todos, muitíssimo obrigado pela presença, muita paz, muita harmonia. Muito obrigado.